Fala, galera. Muito boa noite aí. A gente está começando mais um encontro. Eu acho que hoje é o quinto encontro de 9 que nós teremos aí até o momento da mentoria Engrenar. E a gente está batendo papo aqui, um off aqui antes de começar as gravações, né, Lu? E aí a gente tava perguntando para ela aí como que tá o movimento. Eu já vou aproveitar com ela e dar um feedback para ela do pedido que ela tinha me pedido lá, né? Ela tinha me pedido algumas coisas lá. Eu já vou dar um feedback para ela. Mas me Ah, conta que eu como que tinha tá o mandado. movimento, Lu. Ah, eu resolvi. Você viu que eu te mandei, né? Foi aí das lives. Resolvi fazer 3 lives seguidas. Duas. Tô pensando, ou uma collab com certeza. Tá. E fazer mais duas antes da Masterclass. Eu tinha pensado em fazer isso, por isso que eu te mandei lá no grupo. Tinha pensado em fazer assim, mudei, né? Uhum. Porque na hora de montar, eu coloquei tudo que veio na cabeça eu fui colocando. Aí, lembra que eu falei que eu ia rever porque achava que tinha repetido algumas informações? Aham. E aí eu comecei a olhar, e aí com a headline que você passou para a gente, lá no grupo do WhatsApp, aí eu resolvi mudar alguns itens. E aí eu achei que esses três aí seriam os assuntos mais interessantes direcionados à Masterclass. Que daí eu mudei o título da Masterclass. Eu tinha colocado como, como ser uma mãe melhor. Até esqueci agora como é que eu tinha colocado. Como melhorar o vínculo afetivo, alguma coisa assim. Deixa eu abrir aqui que eu te falo Pega aí direitinho. pra gente já dar Aí uma eu acabei conferida. mudando, eu acabei trocando para. Coloquei agora assim, ó. Como ser uma mãe melhor mantendo vínculos afetivos em 10 minutos. Eu tinha colocado com a volta às aulas, né? Aí eu achei que ficou muito grande. Aí eu reduzi o título e as lives eu mudei, que tinha colocado perguntas. Você acha que ficou muito ruim? O que eu sempre falo é assim, não é que tá certo, não é que tá errado, não tem isso, entendeu? O que é importante aqui? Quando você vai fazer uma live, é sempre bom olhar para a seguinte ótica. Será que se eu fizer pergunta, a pessoa não vai ficar pensando na resposta e, tipo, vai desconectar? Ou é melhor, de repente, eu colocar, ó, eu vou te ensinar isso aqui, vou te ensinar isso aqui. Né? Então, é sempre analisar pela perspectiva. Pergunta é ruim? Não, porque pergunta é bom também. Só precisa fazer uma pergunta em que a pessoa realmente desperte a curiosidade para ela querer entender o que que é. Mas vamos lá, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vou compartilhar a tela aqui das perguntas. Então, você colocou aqui, ó. Live 1, como os vínculos afetivos desenvolvem o amor e o respeito em seus filhos. Isso. Como os vínculos afetivos desenvolvem o amor e o respeito em seus filhos. Aí aqui você pode pensar assim, descubra os 5 passos, os 7 passos, os 3 passos para aumentar o vínculo afetivo e desenvolver o amor e o respeito em seus filhos. Tá. Deixa eu E aí marcar aqui. fica algo mais assim, poxa, será que eu... Ou então você pode falar ao contrário, para ter um problema. Por exemplo, descubra os 5 pilares para fazer com que seu filho aumente o respeito contigo em todos os momentos, sei lá, algo nesse tipo aí. Que o vínculo afetivo pode ser, poxa, pode ser tipo assim, o negócio da live, entendeu? Mas não precisa estar aqui. Você pode tirar isso do título. Você Ah, pode falar assim, ó, como os 5 pilares para conseguir o respeito dos seus filhos através do desenvolvimento do amor, ou já pode tirar o amor. 5 pilares para desenvolver o amor e o respeito? É, o amor é difícil, porque o amor é a mesma coisa que você falar assim, desenvolver o amor é meio que assim, como assim meu filho não me ama? Ah, tá. Já parou para pensar nisso? Entendi. Tipo assim, como assim meu filho me ama? É absurdo isso aí. Então, você pode assim, ó, 5 pilares para
fazer com que seu filho te respeite, ou desenvolver uma forma, ou os 5 pilares de como fazer os seus filhos te respeitar de uma forma que você nunca conseguiu antes. Tá. Que aí o respeito aqui, ó, o respeito você pode, por exemplo, fazer birra, dependendo da idade que você estiver falando para as pessoas, se você falar para a mãe que, por exemplo, meu filho aqui, ó, esse com 4 anos aqui, ó, tá numa birra gigante aqui, ó. Meu Deus do céu. Tá falando para jantar aqui já tem 1 hora quase, para ele falando para ele jantar. Nós jantamos, o mais novo jantou e esse aqui tá daí sentado no sofá assistindo o filme e não quer jantar. Entendi. Então, assim, eu quero dizer assim, é um negócio que isso aí, meu, se você falar assim, poxa, como que eu vou ajudar a mamãe a resolver esse tipo de problema? Porque Sim, você consegue fazer uma vez, você consegue fazer 2 no dia, 3, mas a criança, ela fica testando, testando, testando. A gente tem um combinado em casa, só para você entender e você ver como a persona pensa, entendeu? Como o seu cliente pensa. Eu, por exemplo, tenho aqui o Davi. O nosso combinado aqui em casa na hora de almoçar, na hora de jantar, não tem televisão. Não tem. É sim. tipo, ou pausa o que está assistindo, ou desliga. Daí, o que que acontece? Ontem, ele fez o que fez, que fez, que fez, que fez, que fez. Não fez, não, a gente não deixou, mas assim, deu um trabalho gigantesco. E aí é na base da pressão, né? Pô, vamos, pronto, acabou, não quero saber. Você vai comer sem televisão. Vai chorando, vai não sei o quê. É legal? Não é legal, né? Mas é a forma como você já... Vocês. Chega um momento que você vai falar assim, poxa, já tentei conversar, já tentei bater um papo, já tentei trocar ideia, já expliquei. E não, ele, não quero, eu sou assim, dessa vez é minha regra. Desse jeito. Hoje, Ah, é. agora mesmo foi assim. É minha regra, eu vou comer assistindo sim. Essa vez é minha regra. Eu falei, mas não é mesmo. Mas aí, então, mas como é que você combinou? Aí agora eu vou fazer. Como é Não, que você tudo bem. combinou essa regra? Porque ele tem, assim, em partes ele está tendo uma coerência. Por que que eu tenho que seguir a sua regra e ninguém segue a minha regra, entendeu? No sentido de ele falar de igual para igual. Claro. Aí, nesse sentido, ele Não, tá, eu ele expliquei para ele. tá. Aí eu expliquei para ele, ó, toda vez que você está comendo, assistindo televisão, você não come direito, você não traz, não sei o quê. Então, a partir de amanhã, filho, você não vai. Isso aí faz um tempo já. A partir de amanhã, a gente Sim, não come mais assistindo televisão. Nem eu, nem você, nem sua mãe, nem ninguém. Beleza? Beleza. Tudo bem? Tudo bem. Concordou. Aí, primeiro dia vai, segundo dia vai. A maioria dos dias vai, mas tem dia que não quer de jeito nenhum. é. Às vezes também eu não sei, assim, como que é a dinâmica na sua casa. Ah, não, É que eu faço, às vezes é um dia que ele também não está com fome, né? Ele aproveita para não tô com fome, não quero comer, já tem uma. Mas aí é engraçado. Aí ele come, ó, ele come e fala que não tá com fome. Aí ele almoça, ele come a fruta, e aí esses dias É. comeu, tinha pizza de chocolate do outro dia, ele quis comer, foi lá e comeu. Acabou a comida, o que que ele falou? Tô com fome. Então ele Malandro, está testando malandro. você. É. Mas enfim, Lu, ó, e aí só para você entender um pouco. Então, assim, você, Sim. respeito, você pode trocar a birra por birra, entendeu? Os 5 Ah, pilares para evitar a birra dos seus filhos e conseguir o respeito deles antes mesmo é, antes de ocorrer entendeu? Pode pensar nesse sentido também. eu tinha pensado, não sei se fica muito abrangente, porque quando eu pensei em fazer, eu não pensei em especificar uma determinada idade, entendeu? Eu pensei assim, quando eu estava em falar de vínculos afetivos, por exemplo, você pode criar desde pequeno, mas nunca é tarde para você fortalecer eles, mesmo seu filho
estando adulto, adulto não, digo assim, adolescente, mas até mesmo adulto. Você pode usar estratégias para fortalecer esses vínculos, entendeu? Eu estava pensando em falar nesse sentido. Aí, eu não ia especificar, vamos supor, igual. Eu poderia estar especificando o respeito como sendo a birra, também seria uma estratégia, mas eu tinha pensado nessa, não só em uma faixa etária, tá? Falando no sentido de filhos. Você acha que Tá. fica muito aberto? Fica por quê? Porque quando você fala de um filho de 4 anos, é diferente de um filho de 6, é diferente de um filho de 8 e por aí vai, né? É muito diferente, cara, porque assim, o Luca, que é o de 1 ano, não está nem comparado com o que o Davi está hoje. O Luca tem outros desafios. E eu sei que daqui 2 anos, o Davi, quando tiver 6, vai estar com outros desafios. Então, quanto mais Entendi. você desenhar o público, você desenhar aquele monstrinho mais claro para você, vai ficar mais fácil de você atrair as pessoas certas. Tá. Se você coloca aí, ó, como os 7 pilares, papapá, para você conseguir, para você evitar a birra do seu filho, que tem entre 4 e 6 anos, vamos só supor aqui, tá? O que vai acontecer? Todo mundo que Uhum. tem 4, as mães que têm 4, 6 anos, vão pelo menos se interessar. Já há um interesse. Agora, quando você fala de forma generalista, acaba que as pessoas, sai mais uma pessoa falando de filho. Ah, entendi. Eu tava agora, de terça-feira, tem uma mentoria que eu não consigo participar. É até uma coisa que eu estou tentando participar aí de uma outra forma. Mas é uma mentoria que tem de um mentor lá que eu tinha lá, e ele me convidou para participar, que é uma mentoria de escala aí. Enfim, daí o que acontece? A pessoa ela tem um produto lá que ela é venda para introvertidos. Vendas para introvertidos. Aí você pega, só para você entender a questão do nicho que eu quero dizer. A pessoa, ela vai ensinar vendas do jeito que ela sabe, mas é vendas, não tem muito o que diferenciar. Só que ela faz uma comunicação voltada para as pessoas introvertidas. Por exemplo, você que é uma pessoa de repente mais tranquila, mais fechada, que não gosta de ficar dando sorriso, aperto de mão, um abraço, papapá, papapá, eu vou te ensinar uma forma de vender sem que você precise. Tipo assim, só tô pegando a ideia, Sim, sim. não foi isso que ela escreveu, tá? Mas é mais ou menos essa ideia. Então, tipo assim, é um nicho do nicho. Ela está falando de vendas, mas não é vendas para qualquer pessoa, é para quem é introvertido. Por quê? Porque é onde você vai conseguir atrair um público legal. Tá. Que é onde você vai começar a trazer pessoas para te ouvir, pessoas para entender o que você faz melhor. E aí, lembra daquele funil, ó? Eu vou fazer aqui mesmo, ó. Deixa eu ver se eu consigo Sim. fazer aqui. Ó, lembra daquele funil assim, ó? Como é que ficou feio? Funil assim, ó. Você tá aqui, ó. Aliás, tem 3 níveis, vai. Vamos simplificar aqui, ó. Sim. Tem o macro, tem o nicho e tem o micro. Tem o micro. Macro, nicho e o micro nicho. Você tem que estar aqui, ó. Você tem que trazer essas pessoas aqui para quê? Quando você construir uma relação forte com elas, quando você tiver algo muito melhor com elas, maior, o que vai acontecer? Calma aí, deixa eu pôr você na telinha aqui. Tá vendo aqui, né? Tô. Então, aqui, quando você trazer essas pessoas para cá e você tiver um movimento forte aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer das pessoas começarem a perceber você. Daí você criou um público grande aqui, certo? Esse público grande começou a te olhar, começou a te observar, começou tananá, tananá, tananá.
Você cresceu aqui, aí o que vai acontecer? Você vai aqui e dá um passinho para frente, aí você começa a sair do funil e vai para um nicho maior. E aí você começa a criar um movimento, aí o seu globo começa a atingir tudo isso aqui, ó. Começa aqui, aqui e aqui. Daí você ganha um movimento aqui, aí você começa a vir aqui para o macro nicho. Aí o seu globo começa a atingir aqui, ó. Começa aqui, aqui, aqui. Aí depois você pode pegar isso que você tem aqui, pegar um outro macronicho. Aí você não começa do pequeno de novo, né? Você já começa do grande. Aí você já pega o quê? Já pega tudo isso aqui, ó. Aí Entendi. você pode pegar um outro e aí começa a já... Quer ver os grandes players hoje faz tudo isso. Eles começaram em um nicho pequeno, porque é o processo. Começaram em um nicho pequeno, tá? E aí ele a partir do início de um nicho pequeno, eles começaram a focar em uma determinada comunicação, tá? E isso é uma das coisas que muitas pessoas, assim, mas muitas pessoas acabam falhando. Por quê? Porque ela veio aqui, ó, eu vou falar de pais e filhos. Aí você está falando de respeito aqui. Aí você está falando aqui de respeito. Beleza? Aí você vem aqui e começa a falar desse assunto aqui que você gosta, que você estudou, papapá. Aí, de repente, você vê um movimento onde as pessoas estão falando já para... Não estão falando mais para filhos, estão falando mais para... Agora é para sobrinho, sei lá, para neto. Começa a aparecer um monte de gente falando para neto, você vê que a galera está criando um movimento forte, está começando a faturar. Daí você vai lá e fala, poxa, acho que eu vou para isso aí, eu posso falar disso aí também. Aí o que você faz? Você vai dar aquele puladinha pro lado. O que acontece? Dentro do funil aqui, ó, de novo, ó. Uau. Agora eu vou fazer maior, tá? Então aqui tem o macro, tem o nicho e tem o micro, tá? Aqui tem vários aqui, ó. Tem vários aqui dentro. Aqui eu falei só o seu, mas tem vários. Aqui tem, Sim. tipo, sei lá, 2. E aqui é 1. Então, assim, meio que só para você entender um pouquinho a ideia. Então, aqui tem, sei lá, 100 micronichos e os que não inventaram ainda. Os que não inventaram ainda tá tudo aqui dentro. Aí você começa a ganhar destaque, aí você dá uma puladinha. Aí você sobe um pouquinho o degrau. Aí você vem um pouquinho para cá, ó. Aí você vem para cá, aí você começa a navegar, saindo um pouquinho daqui e começa a vir para cá. Aí de um micronicho, você vai para um nicho. Ou talvez uma coisa intermediária aí disso aí. Você começa a direcionar para um público um pouco maior, o seu micronicho, papapá, tá bom? E esse é o processo para todo mundo. Então, assim, por isso que eu falo que, cara, a comunicação, se você acertar na comunicação, acertar na sua, vamos dizer assim, na sua bandeira, aquela bandeira que você vai levantar, as chances de você dar certo é muito maior. Porque a pessoa ela já está ali certa, sabendo o que ela está falando. Então, quando eu vou perguntar para você, Lulu, o que você trabalha hoje? Você vai ter isso como se fosse uma música para você. Tá vendo? Música, a gente não decora a música no final das contas? É isso que você vai ter. Você já vai ter claro aquilo que você sabe o que você quer. Porque hoje, se eu te perguntar, Lu, qual que é seu objetivo na internet? O que você faz ou o que você trabalha? O que você falaria? A minha frase está errada, já até sei, porque eu falava que eu ajudo pais, mães, né, em conflitos familiares, na estrutura familiar, mas eu já vi que como persona já está errado. Então. Tem que ser mais específica. Então, assim, o que Isso que daí você... eu já vi. Então, aí, esse é o ponto, porque conflitos familiares é, tipo assim, muito, muito, muito São muitos, grande. então. Então, aí você tem que pegar, você pode fazer o quê? Listar todos os conflitos familiares que existem,
Todos que você imaginar aí. Aí você vai traçar todos. Aí você fala, ah, esse não, esse não, esse não, ah, esse talvez, esse não, esse talvez, esse talvez, esse talvez, esse não e esse talvez. Aí eu vou pegar esse daqui e jogar para cá, jogar para cá, jogar para cá, jogar para cá. Beleza, esses quatro. Dos quatro, qual que eu gosto mais de fazer? Dos cinco, né? Tem mais um aqui. Qual que eu me sinto mais à vontade? Qual que eu tenho mais prazer? Ah, esse aqui tá dentro? Não. Esse aqui sim, esse aqui não. Sobrou os três. Ah, dentro desses três aqui, qual deles que eu posso falar? E aí, você começar a fazer pergunta. Poxa, dentro desses três aqui, qual deles faz mais sentido para mim, dentro do meu momento, dentro daquilo que eu amo fazer, dentro daquilo que eu realmente tenho tranquilidade para falar? Ah, esse aqui, então esse aqui é o campeão. Então eu vou falar desse tipo de conflito. Porque Tá. só assim você vai começar a ter uma luz, ter uma clareza, ter uma ideia do que você está fazendo. Porque eu sei que é difícil. Por quê? Porque você está numa jornada ainda de você não ter cliente, você tá começando a ter uma busca em busca de algo. Só que assim, vamos pensar comigo. Você já não está com cliente, certo? Então, assim, não tem tá zero, vamos dizer assim, está zero cliente. Então, já que é para ter um cliente, o que você acha de ter um cliente que seja o seu calçado ideal, tipo assim, o seu número? Que é onde você vai Deu fazer com a certo. pessoa e a pessoa vai sair daquela conversa e assim, ela vai sair daquele processo e ela vai mudar a vida dela por conta de tudo que você fez por ela. Você entendeu? Então, assim, qual que é a pegada da Lu? Qual que é a ideia do que a Lu está buscando, do que a Lu quer? Porque só dessa forma que você vai conseguir ganhar o espaço que você quer, ganhar o espaço, seja no digital, seja com as pessoas. E, por exemplo, você conversou com a galera aí um tempo Sim, atrás, e aí a pessoa te pergunta, ah, conflitos familiares. Cara, conflitos familiares, no final, é muita coisa. Então, assim, a partir do momento que você definir qual que vai ser a pessoa que você vai falar, isso não é nem nicho, porque você já tem uma ideia do nicho aí, mais ou menos. Isso é muito mais posicionamento e comunicação. minha comunicação está com ruídos. E assim, é tudo bem que é difícil, e é tudo bem se isso não ser algo fácil de fazer, tá? Porque se fosse fácil, todo mundo pegava e dava um jeitinho e conseguia um espaço no digital, entendeu? Você entendeu? Tipo assim, não é para ser fácil. Porque se for fácil, tá todo mundo conseguindo espaço. E aí não tem, tipo, muito sentido. Por isso que é difícil. Só que o mais difícil, às vezes, não é você achar isso. Por incrível que pareça. Porque muitas vezes você já tem ideia do que você gostaria de falar. O mais difícil é você manter isso e pagar o preço de manter isso. Esse é o É mais o que difícil. está difícil. Porque você começa falando para filho de 4 anos. Aí, em vez de você pensar, poxa, como que eu vou melhorar meu conteúdo? Como que eu vou trazer esses pais? Como que eu vou entender esses pais que estão com filho de 4 anos? Como que eu vou fazer? O que vem mais fácil na cabeça? Ah, eu acho que eu vou ampliar um pouquinho, vou falar para todo mundo. É isso que a gente faz. Eu já fiz. Isso não é uma falha sua. Isso é natural nosso, porque a gente vai para a lei do menos esforço. É É a lei, complicado. é a lei do menor esforço. Que a gente vai olhar, putz, eu acho que eu vou abrir um pouquinho a comunicação, quem sabe dá certo, mesmo sabendo que não vai. Às vezes você sabe que não vai. Não sei se no seu caso, mas, por exemplo, eu sabia, cara, isso aí não vai dar certo. Se eu parar para pensar 5 minutinhos, eu vou saber, pô, vai dar certo agora, mas daqui 2 meses eu vou travar de novo. Entende? Então, assim,
Toma muito, muito cuidado com a questão do que você está buscando. Então, ó, se você está aqui até agora, já tá tentando, está buscando, está conseguindo fazer as coisas que tem que fazer, vamos pensar na comunicação, dentro da comunicação, aquilo que você realmente quer falar e arde seu coração. E se eu pegar você para falar sobre esse assunto, você vai começar a falar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas, sem se sentir cansada. O problema é o assunto, né? Tem vários assuntos. Aí a gente acaba que focar em um, vou ter que fazer Então, uma lista. todos os assuntos envolvem todas as idades. Por exemplo, um filho É, de 4 anos tem que comer? Tem. Tem que ir para a escola? Tem. Tem que educar? Tem. Tem que ter respeito? Tem. Tem. Tem também isso aí. Tem também. Tem também. tem. Entendeu? Qual que é a diferença de um de 4 para um de 10? Tem as mesmas coisas, só que as formas de agir são diferentes. Um A de 10, comunicação. por exemplo, o meu filho, voltando aqui para o meu filho para você entender. Eu falo com ele e eu já percebi que algumas vezes ele ouve e ele se faz surdo. E algumas vezes ele ouve, mas eu, no vício de não ter paciência de esperar, fico repetindo. E aí falo uma, falo duas, falo três, mas não dou espaço para ele raciocinar. E aí eu estou aprendendo isso. Agora eu falo, espero um pouquinho, e aí às vezes ele faz, às vezes não. Então, o que é interessante? Se eu, um de 10 já é outra pegada. Eu não sei como é ainda, mas já sei que falar a mesma coisa para um de 10 anos já é outra coisa. Já vai ser outra comunicação. Então, assim, por isso que eu estou te falando, pega uma idade, um processo, uma pessoa, um grupo de pessoas bem específico, onde você vai pegar na mão dessa galera, ajudar de graça, ou de. Como assim? Você vai ajudar de graça, porque vão te pagar por isso, entendeu? Tá. É tipo assim, você vai dar uma entrega tão grande que a galera é impossível falar assim, poxa, eu devia ter pagado mais por isso. É esse o jogo. Não tem, assim, não tem, não é simples isso. É difícil você encontrar para você forçar e você ter a maturidade e a doutrina de sempre focar só nesse assunto. Porque é um processo muito, muito difícil, que a gente está ouvindo tanta coisa. Quantas lives, quantos vídeos no YouTube você já viu essa semana, de repente? Não sei, pode ser que não Nossa. tenha visto nenhum, mas você já viu. Não, eu assisti hoje. Entende? E aí você pega aqui, eu tô te falando um negócio que às vezes vai de encontro com o que o cara lá na live falou. Mas às vezes pode ser que o cara tenha um outro raciocínio, mas o cara tem toda uma estratégia por trás para ele estar falando o que ele está falando. E aí a gente pega aquele pedacinho, aquele retalho, pega um pedacinho do retalho, aí você pega o maior pedaço que é do Robert, que está te dando uma atenção exclusiva aqui, especial, e aí você Faz um Frankenstein. faz aquela coxa de retalho. Ai, pai. Não, Então, acabo fazendo mesmo. e é normal a gente fazer, porque a gente quer o resultado rápido, mas a gente não quer pagar o preço de fazer a coisa que cria o movimento. A gente não quer Porque é pagar. difícil. A gente não quer pagar, a gente quer o caminho fácil. A gente quer abrir uma live e o cara explicar o caminho certinho para a gente ter 10 mil seguidores. Que é o caminho rapidinho para você fazer 7 vendas no dia. Que é o caminho rapidinho para você fazer faturar 6 dígitos por mês, sem precisar fazer muito esforço. E isso eu vou te contar, é mentira. Não existe isso. Não, não existe. Mas isso daí já cheguei que essa história do facinho não tem. Isso daí já está bem claro. O problema é você, para mim, pelo menos, o difícil, posso dizer, você focar no,
igual, eu tinha pensado num vínculo afetivo de forma, como você disse, geral. Até você falando de uma live, até essa semana, por um acaso, eu assisti uma que estava falando sobre de um famoso aí, que nem falava sobre família, falava sobre outra coisa. E ele estava falando sobre, entendeu? E o cara já ganhou Sobre. autoridade em outro nicho, e aí o cara já fala de qualquer. Se ele falar que você tem que peidar 10 vezes ao dia, vai ter gente que vai começar a querer, a galera vai começar a contar os peidos. Por quê? Porque o cara está com uma autoridade, o cara já tem uma comunicação, ele já sabe persuadir bem a pessoa, e aí ele vai falar. Tem cara que está querendo montar uma igreja dentro do digital aí? É, Entendeu? Então, assim, é muito da condução, mas mais que isso, é você se posicionar para algo específico nesse momento. Você precisa determinar algo mais específico. Tem um cara, meu, eu vou falar para vocês, porque é para você pegar e entender, ó. Deixa eu abrir aqui o Instagram, você vai entender. Ó. Instagram. Vou pegar o cara aqui. Pai fora de série. Você segue esse cara? eu não sigo, não, mas eu vejo umas postagens dele. Eu vejo, eu também vejo muito dos filhos inteligentes. Então, ó, se você pegar esse cara, meu, ó, o cara tem 21 mil seguidores. É o cara top de todo o Brasil? Não, não é. Mas o cara, ele tem uma comunicação clara. Tá vendo a tela aí? No? Mano. Esse bagulho é foda, tem que tomar cuidado. Você tinha travado. Tá me ouvindo? Tá mutado. Tô aqui. É que a internet Pronto. caiu aqui. Para mim tinha travado. Aí eu mandei uma mensagem. Não, a internet caiu aqui para mim. Caiu aqui, Tô porque vendo aí? sem querer saiu da tomada aqui o modem. Ah, Mas aqui, ó. Você tá vendo esse pai fora de série? Então, sim. ó, pega o cara. É um cara que você vê ele falando, não é um cara que tem uma comunicação ultra forte, não é um cara que fala o melhor jeito possível, não é. Mas o que que Sim. acontece? O cara tem um posicionamento claro e limpo. Ele não foca em outra coisa, ele só fala do mesmo assunto. Ele vai pegar dentro do assunto que ele fala, só falar da mesma coisa. Ele não fala de mãe, ele não fala de primo, ele não fala. Tudo bem que aqui ele é um pouco aberto na questão da idade, mas porque ele já cresceu um pouco, tá? Mas aqui Entendi. ele não foca em outra coisa, ó. Descubra quais os 5 benefícios de educar sem gritos quando erra. Ele fala muito disso, de não gritar com o filho. É, eu já percebi. E você vê ele falando, ele tem uma voz tranquila, um cara que, tipo assim, bem leve, bem de boa, assim, não fala nada demais. É um assunto que você pegar na internet e começar a replicar, você consegue replicar. Claro que não tem originalidade dentro de tudo que você fala, mas o cara tem e tudo mais. Mas o cara não é um cara melhor da comunicação, mas ele só fala do quê? Ajuda o pai a despertar seu potencial. E Sim. aí, ó, Eu especialista em vejo a vez. parentalidade consciente. Só que, cara, para mim não gera conexão nenhuma. Mas como o cara já tem 20 mil seguidores, a gente bate isso aqui. Não, eu quero entender o que é parentalidade. Pela quantidade de seguidores que ele tem, né? Um exemplo. Isso. Não é o meu caso. Ele cria autoridade aqui falando dos cursos que ele tem, que eu não. Ó, tipo, ó, neurociência, inteligência emocional, Eu PNL, não coloquei nada do meu. Eu não PNV, coloquei na na minha educação bio. dos filhos. Tipo, aqui ele dá um foco que ele estudou tudo isso aqui para a educação dos filhos. Que não é verdade, né? A gente sabe que não é verdade.
Ele não fez curso de neurociência para criação de filhos. Ele não fez um curso de inteligência emocional para... Não existe isso. Não, ele fez separado, não tem nada a ver. Não, ele fez um curso de PNL, só que ele deu ênfase para aprender a educar os filhos. Você entendeu? Sim, Você entendeu? Então, assim, não precisa fazer isso que ele está fazendo. O que eu quero dizer, assim, que é um cara simples. Não é um cara... Olha lá, ó, olha os lives dele, ó, olha os posts dele, tá vendo? Ó? Tipo assim, não é nada demais. aham, Coisas que você consegue fazer. Você entendeu? E aí, só que o que ele acerta? Ele só fala do mesmo assunto. Ele só fala do mesmo assunto. Ele só fala do mesmo assunto. E aí o que ele faz? Fala do mesmo assunto, todos os dias. Ele só pega brechas dentro do mesmo assunto e vai ramificando. Então é aquele joguinho de você pegar e ramificar, ficar ramificando todo o assunto. Lembra do microconteúdo que eu falei para você? sim, sim, lembro. Então, olha para Que, o processo do que você está fazendo, olha para aquilo que você quer fazer e fala, pô, nem que você tenha que focar, por exemplo, educação de filhas. Como educar as filhas para esse novo mundo. Olha, é um puta nicho. tá. Aí Aí você eu, foca em educação para filhas, não foca para educação para filhos. Você vai trazer uma legião de mulherada querendo te ouvir. É um processo é, rápido? Não é rápido, mas não, sim, o rápido não é rápido, isso eu tenho consciência. O problema é que eu tô como a Alice, vários caminhos, eu tô perdida, não sei para onde eu vou, tô no meio entendeu? isso trava você. É isso que tá, porque eu tinha pensado nessa parte da masterclass dos vínculos afetivos para focar apenas em vínculos afetivos, mas eu não tinha pensado em focar numa determinada idade, você entendeu? É a mesma coisa? Só minha pergunta. Vínculo afetivo com uma criança de 10, com uma criança de 15, com uma criança de 4 anos é a mesma coisa? Na verdade, posso te falar assim, a forma como você aborda não é a mesma, mas você fortalece, você cria, você constrói em todas as idades. A abordagem, que eu posso considerar assim, é que é diferente. Por exemplo, eu vou falar aqui, você não ter fortalecido, construído um vínculo afetivo quando seus filhos eram pequenos e agora eles são adolescentes, você achar que você não vai conseguir mais construir esse vínculo, está errado. Um pensamento errôneo. Porque nunca é tarde para você construir, para você fortalecer. Claro, você vai ter que. É um processo, demora, não é? Eu vou acordar hoje, beleza, eu vou fazer alguma coisa e amanhã você vai olhar para mim e dizer assim: ai, nossa, nós somos pais e filhos totalmente, né, fortalecidos, construímos os nossos vínculos, nananã. Não, é um processo. E Claro. claro que, e claro que você estando na adolescência é mais difícil. Mas você entendeu? Mas o processo é o mesmo? Em partes do modo que eu vejo, sim. Por Não. que que é o mesmo? Sabe por quê, Robert? O sentido assim, o processo em si, você vai demonstrar, como você demonstra para o seu filho pequeno, certo? As suas atitudes, o seu relacionamento com ele, é a mesma forma que você vai demonstrar para o seu filho adolescente. Só que o chegar nele é que é o diferente, porque ele já tem uma barreira. É Mas você nesse entendeu? sentido. Mas beleza, mas você entendeu que isso é o que vai bater na pergunta de um cliente quando tiver um grupo de uma mãe de 4, uma mãe de 7, uma mãe de 15, vai bater diferente? Sim, Vai dar sim, conflito? porque na Rola hora de eu conflito? falar, porque o pequeno não tem essa barreira, entre aspas, né? Por quê? Porque ela não está olhando a metodologia, ela está olhando o problema dela. O problema dela é como chegar na pessoa, como chegar na criança. Aí você fala, Ela não quer saber do outro, né?
Não, não é nem isso. Ela não quer saber ela não entende ainda que o problema não é o problema. Por exemplo, o problema não é o principal, não é o como chegar, é como você vai começar a agir perante as situações. Que é isso que vai dar resultado para depois, quando você chegar, ser mais tranquilo. Ela só está preocupada em como conseguir o negócio agora. E essa abertura de consciência que você tem que trazer para as pessoas. Mas antes disso, é pensar no nicho, tá? O nicho que você está pensando, é isso que você tem que fazer. Por exemplo, ó, você tem filha, você tem propriedade, se você for, por exemplo, focasse em falar para filhas, mães com filhas que estão com o desafio de enfrentar esse novo mundo. Porque, cara, é um novo mundo. E você falar com qualquer mãe que tem filha, é um novo mundo. Qualquer mãe que Sim. tem filha vai falar: Meu Deus, eu não sei como vai ser, porque acesso é muita gente, é muita coisa no mundo. Como que você cria uma filha? Pode ser uma coisa que você pode bater muito forte. Só que aí você tem Tá. que levantar uma bandeira muito, muito forte. E essa bandeira é o que vai dar o tchan para você. É, sei lá, eu sou a favor de você criar uma filha no método tradicional, no método, sei lá, no método mais atual, por exemplo. O método tradicional não Uhum. funciona mais. E aí você tem que bater nessa Entendi. tecla muito forte, você entendeu? Tipo assim, o método tradicional não funciona mais. Você precisa aprender o novo modelo de criar seus filhos. Tá. Olha aí, ó. Só aí você. Então, eu mudaria totalmente. Então, eu vou mudar tudo, assim, entre aspas, eu vou ir para É, outro caminho. basicamente. Eu não estou falando para você fazer isso. Eu estou te falando que isso aí é um mapa para você que eu acho que daria muito bom. Você se sentiria bem Eu falando acho. só para mães com filhas? Sim, como eu sempre conversei, assim, e, como é que eu posso dizer? Um papo informal, né? A gente sempre conversava eu sempre conversava com outras mães, até hoje, entendeu? Assim, de Sobre algumas filha? coisas, sobre filha, uma rotina, sobre o Olha, eu que não tinha é algo pensado que nisso. Eu faz pensei parte, aqui. né? Entendeu? Eu não tinha pensado nisso. E como eu pensei, e Eu aí você também pode não, pegar mas é todas, uma coisa que e aí você pode pegar eu, todas as idades. Aí você pode pegar assim, chegou o dia, chegou o grande dia dela. Como você pode se portar? Isso é conteúdo já, tá? Chegou o grande dia dela. Como você deve se portar para não envergonhar sua filha? Aí, tipo, com 2 anos, ela quer jogar bola ou ela quer brincar de boneca? Como você lida com essa situação? entendi. Meu, é um puta nicho, cara. Não tem ninguém que fala só para meninas, né? Eu não achei ainda. Eu vi uma, mas não tinha. Estava falando para a menina, mas era um assunto específico. Era para mães, mas era um assunto, não era abrangente, entendeu? No modo geral, nesse sentido. Eu, aí, deixa. Até que. Aí eu vou mudar de novo, lá vou eu. Eu acho que é mais fácil. Para mim é mais fácil, eu acho que até falar. Mesmo. Até eu consigo linkar, né? Tirar uma pontinha aí sobre o vínculo afetivo, que eu já tinha pensado, né? Mesmo sendo meninas. Posso estar, não focar, mas estar Aí você trazendo pode um. falar a diferença do vínculo. Assim, conteúdo não falta, beleza? Porque você vai Sim, pegar tudo que está acontecendo na sua casa e vai trazer para a vida real. Tudo que aconteceu de uma história, você vai trazer para conteúdo. Você tem conteúdo dentro da sua casa. demais. Você, Até. você entendeu? Aí você não tem falta disso. Você não precisa ficar estudando conteúdo. Você não precisa ficar lendo live. Você não vai precisar fazendo nada. Você só precisa focar em desenhar isso aí. Tá, vou desenhar Mas aí então minha de novo. pergunta, E Lu, deixa. Ah, minha pergunta. Faz sentido para vocês? não, você falando agora.
Eu não tinha pensado nesse sentido. A minha filha, assim, eu, né, desde que ela era pequena, ela é filha única. E eu sempre trabalhei muito. Isso daí, eu sempre tinha aulas de manhã, das 7 da manhã às 6 da tarde. Então, era quando eu fazia curso, às vezes ela ia comigo, levava junto, porque meu marido não tinha chego, não tinha com quem deixar, levava, ia junto, voltava na faculdade, quando eu fiz curso. E ela sempre participou, assim, fez parte. E, e isso daí, assim, visto de algumas amigas minhas, uma amiga que é coordenadora até, ela fala assim, você sempre se organizou para que você pudesse levá-la e ela participar das coisas e não ficar só. Então, eu tinha horários que ela fazia as coisas delas e eu conseguia trabalhar, conseguia fazer as minhas. Então, nesse sentido, eu não tinha pensado. É que faz tão parte, assim, da minha que para mim é normal. Se eu pensar do lado de fora, da caixinha, como diz, se eu pensar assim, eu vou perceber que tem mães que não teve essa ideia, né? Esse, esse raciocínio. É como eu disse, assim, Tem vários sempre trabalhei muito, desafios. sempre tive muita coisa. Sua filha tem quantos anos? E agora ela tem 16. Então, você passou por várias fases aí com ela. Quando veio a E primeira vez. agora tem outras, né? Você entendeu? Mas aí você pode se ater nessas fases que você já passou, porque você tem autoridade para falar. Você entendeu? Você pode se ater nessas fases e aí você pode chegar e ir até a puberdade, até tal, entendeu? Porque aí você vai trilhando com a pessoa uma jornada. Tá. E assim, como que a gente consegue repaginar isso de uma forma clara, simples e fácil? Tipo assim, é você pegar tudo que você está falando e colocar para mães com filhos. Você não precisa mudar nada do conteúdo que você está fazendo. Você só precisa direcionar para mães com filhas, para mães de Tudo que eu meninas. montei agora eu direciono, é isso? Mães de meninas. Você que é mãe de menina, já parou para pensar que isso aqui, isso aqui, isso aqui? Olá, mãe de menina. Você pode até criar um nome para isso, mãe de princesa, mãe de, sei lá. Pensa aí, cara. É uma coisa que dá para pensar. Tipo assim, beijo da Lu, ou beijo menina. Tipo, criar uma legião. É sério isso. É muito sério. Não, sim, sim, é que eu achei, é que eu dei risada que eu achei engraçado, o beijo da lua, entendeu? Eu já lembrei de Não, mas é normal. Agora sim, você pensar alguma coisa para pegar, isso, tipo assim, colar. mães poderosas que criam filhas, sei lá, entendeu? Você pode falar para mães que são solteiras, têm filhas, você pode fazer várias coisas. Eu focaria em falar para mães que têm filhas, solteira ou casada, independente disso. Eu poderia falar para só especificar, mãe com filhas, um exemplo. Senão vai ficar muito, 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 muito afunilado. Tá, tá, entendi. Isso eu acho que daria Porque muito bom. aí eu falando para mães com filhas, eu posso estar passando por todas as idades. Ou você acha que vai abrir também de Pode, novo? pode, pode. Aí pode, Por porque exemplo, a sua comunicação já é diferente, a sua comunicação já é mais para meninas. Então é legal você passar por todo o processo da idade, sei lá, até uns 16 anos. por exemplo, a minha filha 16, né? Agora são outras, Sim, mas aí você pode outras, falar do processo desde o começo. Você pode criar uma linha sim, editorial para falar assim, de segunda eu vou falar para um conteúdo para mães que têm filhas de 4 anos. Conteúdo para mães que têm filhas de 6 anos, de 8, de 10, de 12, sei lá. Você pode pular algumas idades aí, é, entre, sim, entre, entre 2 e 4, entre 4 e 8, entre 8 e 12, entre 12 e 16, por exemplo. tá,
Entendi. Então, vou voltar, então vou fazer de novo. Mas aquela parte que eu fiz das 3 lives, aí agora vamos voltar. Então, vou reformular tudo. Você acha que dá para eu usar elas, então? Por exemplo, eu colocar ela na minha... aí eu vou mudar Ó, o assunto da Masterclass. Pronto, já começa aí. tá, qual que é o macro assunto da Masterclass? Então, o macro assunto da Masterclass era sobre como ser uma mãe, melhorar o vínculo afetivo em 10 minutos. Eu tinha colocado, mas aí já não vai encaixar mais. Então, aí você pode falar assim, como aumentar o vínculo afetivo de uma mãe e uma filha em apenas 10 minutos. 10 minutos diários você pode colocar. Diários. E você dá um exercício para ela fazer todo dia, para ela aumentar Eu pensei, um vínculo ah, com a filha, entendeu? é, o que que eu tinha pensado? Deixa eu só marcar aqui para eu lembrar, depois eu arrumar. Eu ia fazer essas 3 lives, os 3 assuntos, no dia da Masterclass, que seria 1 hora, né? Mais ou menos. Eu estar aí passando, conversando no grupo fechado. Nesse grupo, eu tinha que passar alguma estratégia, que foi isso que a gente conversou da outra vez, não é isso? Passar um Na La conteúdo. Masterclass. Um conteúdo, e aí eu posso estar dando, eu vou passar um conteúdo, e no conteúdo eu posso estar ensinando uma estratégia, um exercício, uma ferramenta, alguma coisa Um assim. exercício, isso. Pode ser na, ó. Vamos pensar assim, vamos lá, ó. O exercício é esse para todas as idades. E aí depois eu vou explicar como melhorar isso para cada idade. Aí você pode Tá, estar decidir, ó, se a sua filha tem entre 2 e 4 anos, até 4 anos, você vai fazer desse jeito. De 4 a 8, desse jeito. De 8 a 12, desse jeito. De 12, entendeu? Aí você vai perguntar, tá, quem é que ficou com dúvida? E aí é o seu conteúdo, a interação, explicando a interação. Mas aí você tem que seguir a causa, falando do problema. Pô, muitas mães sim, hoje. eu anotei. Aí qual que é a diferença do problema? O problema vai mudar um pouco, porque o problema é tipo assim, muitas mães hoje passam pela dificuldade de conseguir criar as filhas nesse novo mundo que está surgindo, que está cada vez mais diferente. Muitas ainda tentam seguir o modo tradicional, só que percebem uma grande barreira para essa construção. Então, eu desenvolvi um método que eu vou ensinar vocês a criar suas filhas nesse novo mundo. Então, o método tradicional não funciona mais. Você tem que aprender um novo modelo de cuidar das suas filhas. Tá. Eu assiste essa gravação e copie isso aí depois. Eu vou assistir de novo. Eu só estou pondo alguns tópicos aqui para eu parar para eu assistir, é isso que eu estou fazendo. Certeza, pode deixar. Que nasce, Porque essa todas as comunicação outras eu assisti. Então, essa comunicação vai dar muito certo, porque a galera, a mãe que tem uma filha tem esse desafio. Maior, ela acorda pensando nisso. Toda mãe que tem uma filha, você perguntar, ela vai falar: ah, tá difícil criar, porque tá tudo diferente. É mulher com mulher, é homem com homem, é mulher com mulher, é tudo trocado. Aí eu vejo. Não, até eu tinha pensado nisso, porque a minha filha, a gente conversa bastante. É porque eu te falei, eu não tinha pensado nisso, porque é tão normal aqui que a gente nem. E ela até tinha comentado de uma amiga da escola, de algumas coisas nesse sentido, entendeu? Que a Aí, mãe ó, mais brigou, a conteúdo para mãe. você. Não, mas é que assim, igual eu converso tudo, falo, mas sabe quando você é tão normal, como diz aquele negócio, para mim é tão normal que eu nem penso que para as outras pessoas Passa não por isso. seja igual dela, né? Isso aí. E aí eu tinha pensado, quando eu estava de fazer o e-book, lembra que a gente conversou do e-book Uhum. também? Aí eu tinha colocado um tema, mas aí eu posso colocar eu tinha pensado como ser um pai melhor, porque eu estava falando em partes de vínculos afetivos, aí eu pensei nisso. Eu posso continuar, entre aspas, com o mesmo título, porém, como ser uma mãe melhor, uma mãe de menina, Eu já alguma coisa colocaria o nesse título sentido. assim: Como cuidar de uma filha no novo modelo do mundo, no novo mundo. Como ser uma mãe
que cuide como ser uma mãe de menina e usando um novo modelo, sei lá, você tem que criar tipo uma metodologia que é sua, entendeu? Atual, tipo assim, é algo exclusivo, algo que ninguém faz no Brasil. Tipo isso. Tá. Tipo assim, como cuidar da sua filha sem bater a cabeça com o método tradicional. Mãe, aprenda como cuidar da sua filha no novo modelo de mundo, no novo universo, no novo mundo, sem precisar ficar batendo a cabeça com o método tradicional que não funciona mais. Você entendeu? É algo nesse sentido. Tipo, então, assim, Sim, mãe, sua filha não será moldada no método tradicional que você foi. Aprenda como cuidar dela no novo método para ter filhas maravilhosas e amorosas, sei lá. tá. Eu vou reformular tudo, então. Então, assim, ó, você pode pegar o que ela passa de dor e o que ela deseja e colocar isso dentro de um título. Tipo, qual que é Tá, o desafio da mãe hoje? Cuidar do filho. Então, aprenda a cuidar da mãe, aprenda a cuidar da sua filha usando o novo modelo novo método, um novo modelo sei lá, estou pensando aqui, um novo modelo. Aprenda a cuidar da sua filha utilizando o método mais atual para que sua filha seja amorosa e atenciosa com você, ou amorosa e tenha respeito por você. E aí você tem que entender, alguma coisa nesse sentido. tipo assim, o que você mais deseja da sua filha? Amor Ai, e olha, respeito? Amor e carinho? na verdade, agora, eu tô olhando a fase que ela está. Ela está na fase que todos os adolescentes estão. Ela já está na fase ela já vai prestar vestibular esse ano, porque ela é 6 meses adiantada. E ela não sabe, ela falou o que ia fazer e agora ela falou que não sabe o que quer fazer. E todos os amigos também, tipo, chegaram eles todos, eu vou fazer isso, tio, eu vou fazer isso. E agora, no momento, que é um momento, um exemplo, que é vamos resolver, eles estão perdidos, sabe? E assim, conversando com outras, não só as meninas, os meninos também, estou falando assim no modo geral. E eu percebo assim, eles estão perdidos no sentido de que eles não têm nem noção, são tantas as opções, e aí eu penso assim, nossa, o que eu gostaria que ela tivesse uma direção, que ela soubesse o que ela quer fazer, o que ela gosta, Ô, que ela Lu, se sente bem depois a nesse gente sentido. expande um pouquinho mais, você me chama lá. Mas você consegue reunir essa galera para a gente falar com eles? Aí é uma coisa que eu tenho bateu no meu coração de fazer. Com os adolescentes, De juntar, você ó, diz? ela juntar lá a galera, a gente fazer uma reunião com eles para tentar dar um norte para eles. Sim, sim, eu tava, assim, eu tava até pensando eu até comentei com ela, né, de estar pegando alguns amigos dela mais próximos, nesse sentido, mas eu posso sim estar falando e a gente está reunindo, claro. Eu estava até Depois pensando eu em te chamo fazer no com eles. particular e a gente conversa sobre isso, Tá, para não fugir muito da aula, tá? pode ser, pode, claro. Então, aí voltando, no sentido de quê? De que ela consiga ter essa noção do que ela quer para ela, que ela se sente bem, entendeu? Ela fazer algo que ela se sinta bem, que eu acho que é que toda mãe tem. Que seu filho faça algo que goste, que ele esteja feliz, realizado, tenha segurança, independência, entendeu? Uhum. Nesse sentido, pelo menos. Eu como mãe, eu vejo dessa forma. Então, É então que, é, igual, só que ela você tem um nível de consciência alto, porque você estuda sobre isso, tá? sim, Você entendeu? Mas assim, tem mãe que é egoísta inconsciente, egoísta inconsciente, que é o quê? Não, eu quero que tem várias. minha filha me dê amor, me dê carinho. Ela, entendeu? É isso. Então você tem que pensar no que uma mãe normal fala. Normal assim, no sentido de que a maioria das pessoas não tem esse nível de consciência porque elas não estudam sobre isso.
Tá. Então, É o que eu falei, a gente não pensa nesse sentido, entendeu? Eu vejo da minha a forma como até hoje a gente viveu, né? Como que é a nossa rotina. E quando aparecem alguns assuntos, assim, como a gente está falando de uma mãe chegar e falar assim, igual eu sei, tenho certeza que tem. Ah, você vai ser isso, não vai fazer isso porque isso é ruim. Isso não, né? Todo esse isso não é para você. Tem tudo isso, né? E eu e aí percebo assim, tem vários conflitos, né? A menina tem vários conflitos, entendeu? Tem a questão sim, da virgindade, tem a questão de namorar, tem a questão de sair, tem vários assuntos. E isso você só consegue falar quando você estiver numa sala fechada com as mães. Você não pode ficar falando, os assuntos de live, às vezes, se você tiver tranquilidade para falar, beleza. Porque aí você fala abertamente e deixa fluir, entendeu? Isso conecta bastante também, tá? Mas enfim, ó, tá claro o posicionamento? Tá claro que isso aí é algo que você vai falar com tranquilidade e você tem a leveza para falar disso? sim, nessa parte tranquilo. Beleza. Mas você gostou da ideia? Você só tá indo porque eu tô te falando? Porque eu já fui Não, eu guiado achei para que foi fazer coisas melhor. que eu não queria, acabei fazendo, e aí, Hum. tipo assim, deu certo, não deu, não importa. Mas, assim, é algo que não bate muito. Então, assim, é importante você ter claro para você, poxa, Robert, fez todo sentido. Parece que agora eu encontrei aquilo que eu gosto de fazer, vou fazer isso com mais tranquilidade. Ó, eu vou te falar, eu não, como eu te falei aquela hora, eu não tinha pensado nesse sentido. É, eu tenho aqui, eu com a minha filha, a gente tem conversas muito abertas, entendeu? Às vezes a gente até conversa algumas coisas que ela fala com as amigas dela, que eu falo assim, menina, não era para você, porque ela fala, fala assim, não era para falar, meu Deus do céu, vão achar que sua mãe é doida. Eu brinco com ela, porque ela falou assim: ah, mãe, tem nada, eles já sabem como você é, ela mesmo fala. E eu falo o que que aconteceu, mas eu não tinha pensado nesse sentido, dessa forma, entendeu? São coisas que é o que eu falei, que faz parte da minha rotina, que a gente conversa aqui, mas não que eu poderia estar passando para outras pessoas. Claro, como você disse, tem pessoas que não vão se conectar, como em tudo tem. Não vai ter a conexão. Vai achar que o que eu falo, o que eu fiz, o que eu faço, não é o certo, né? Mas, para mim, olhando agora essa ideia que você teve, foi bem melhor do que a parte do que eu tinha pensado, entendeu? Conectou mais assim, com a minha vida, se eu colocar desde que ela era pequena, vai dar certo. Não é perfeito, isso daí, ninguém é perfeito, né? Mas aí tudo bem, esse é um mundo real, você tem que bater no mundo real. Sim, Assim, sim, bom, beleza, então a gente pode hoje partir para um novo caminho, certo? Qual que é tá. a E aí, sacada aí? Pode falar. aí por exemplo, eu estava passando agora, montando aquela parte dos conteúdos para a gente colocar no Insta, para começar a fazer divulgação, por causa da Masterclass, né? Vou mudar tudo, assim, direcionar, vou colocar outro direcionamento, Hum. agora, nessa parte aí de meninas. Tem alguma estratégia que eu tenho que fazer? Não, posso mandar ver como se tivesse conteúdo normal, só mudo lá e vou falando para a mãe de O que eu meninas, ou faria, a gente tem. o que eu faria no seu caso é realmente, é tipo assim, meio que puxar sempre para esse lado agora. Tá, Você tem que puxar e assim, não é tipo, vou começar a falar. Ou fala de uma vez, já vira a chave de uma vez e afasta quem não tem nada a ver e começa a engajar mais com a galera que tem a ver, você entendeu? tá. Porque senão você vai ficar, eu vou começar a falar um pouquinho mais agora, depois, não Já sei o vou quê. direto. Isso aí, entendeu? Vai na veia.
Tá, Vai na veia eu vou já mudar. e já começa a falar do assunto, que é algo que você fala com tranquilidade e segue o barco, Tá bom. beleza? Beleza, beleza. Era mais essa minha dúvida, nesse sentido. E aí, na parte lá que a gente estava falando das lives, né? Que é o que a gente começou e depois mudamos totalmente. Então, eu tinha pensado em fazer 3 lives seguidas, ou assim, terça, quarta e quinta, um exemplo, tá? E daí, na sexta, a masterclass, por exemplo. Mas era aquela história de live express, live rapidinha, 30 Ó, minutos, qual no horário está máximo. pensando em fazer? Então, aí eu pensando antes, né? Não sei se ainda se encaixa nesse sentido. Das mães, eu não estou dizendo assim, eu como mãe, né? Eu estava pensando em 9 horas da noite, que é o horário que para mim é o horário mais tranquilo. Então você vai fazer o seguinte, 9, ó, tarefa para você. O que você tem que fazer? Fazer stories convidando a galera para essa masterclass. tá, E para fazer esse story, você vai falar de 3 coisas principais. De um problema, de uma causa, de uma solução, que é a masterclass. Então, por exemplo, tá, muitas mães passam pelo desafio de ver a mãe, de ver a filha crescendo e não está sabendo lidar com uma situação onde ela começa a ter escolhas próprias e você não consegue lidar com isso. A causa disso é porque a gente fica focado no método tradicional de criar os filhos. E na live, na masterclass, tal, eu vou te mostrar como é possível cuidar da sua filha, ter sucesso na criação dela, usando a nova metodologia de cuidar dos filhos, de criação de filhas, de cuidar de filhas, criação. Eu não sei qual é a melhor palavra, você tem que pensar nessa palavra aí. Nova metodologia para criar suas filhas. Acho que criar fica meio, tá meio fica meio esquisito, né? entendeu? De como cuidar das suas filhas, de como cuidar das suas filhas, onde elas vão aprender. Aí você pode colocar os benefícios, entendeu? Que você vai ensinar lá. Tá. Assim, Eu vou assistir de novo aqui para anotar, aí eu vou tipo assim, aperfeiçoando. o outro problema é sua filha chegou no grande dia e você, como mãe, foi criada no método tradicional, não sabe lidar com isso e acaba meio que envergonhando ela. Então, se sua filha está perto de chegar nesse momento, ou se você ainda vai passar por isso, descubra como evitar isso para você não passar por isso com a nova metodologia de cuidar das suas filhas. Tá, Você pode até dar um tá nome para ótimo. isso aí, entendeu? Método STAR, metodologia STAR, metodologia, tipo assim, depende muito da sua linha de raciocínio. Tá me ouvindo? Tô. Por exemplo, você é mais pro lado Barbie ou você é mais pro lado neutro? Você entendeu? Não tenho nada da Barbie. Então, então você pode ir mais pro lado tipo menina mais atual, entendeu? Sei lá, o que que é uma menina mais atual? O que que ela gosta, entendeu? Você pode pegar meio que essa referência e colocar um nome com base nisso. Tá, Por exemplo, as meninas gostam do que hoje? Sei lá, de K-pop, anime. de anime, você pode pegar. Anime. A metodologia você tem que pensar num nome, vai pensando nos nomes e vai anotando. Uma hora vai vir o Tá, nome certo. Mas enquanto isso, você não precisa pôr o nome. Você pode falar a nova metodologia de cuidar de suas filhas. E você tem que destacar mães e filhas, mães e filhas, mães e filhas. Toda hora sempre. para as duas. Porque os Tá, pais vão embora, as mães que têm filhos vão embora, ou as mães que têm filhos vão ficar por curiosidade, talvez, mas o foco é sempre nas mães com filhas. mesmo sendo mãe e filhas, é, eu posso inconscientemente, né, posso dizer assim, tá trazendo paz, né? Pode, mas não é o foco. É tipo assim, eu Não é o falo. foco, mas é, é que eu percebo que às vezes tem, Não, eu seria um pai desse. né? Eu seria um desses.
Você entendeu? Se eu tivesse filha, tudo. Mas o que eu quero dizer é assim, de O certo, meu foco é mãe. isso, é tipo assim, vai pegar rabeira. Pode ser que Sim, compre, pode ser até que compre, mas você não precisa se preocupar com eles, entendeu? tá. Então, se você tiver dúvida e bater de alguma forma, você falar assim, poxa, mas será que isso é um nicho que tem pessoas? É só você fazer a conta de quantas pessoas, quantas crianças nascem por dia. Nossa, Quantas muitas meninas. são? Mais Meninas são meninas que muito, é meninos. tipo o dobro, nem até mais até do que de meninos. Então, beleza, então faz sentido. Então você vai se comunicar dessa forma a partir de hoje. Eu vou te acompanhar Tá, lá, tá? E aí tudo que você for fazer, você vai vincular nisso, tá? E aí você já tem que tá ter bom. ideia, a nova metodologia de criar seus filhos. Você já tem que ir pensando nessa metodologia. Quais são os principais fatores que Tá diferenciam do bom. método tradicional do método da Lua e o método novo, o método Keller, método LK, Tá, método, sei lá, entendeu? tá bom. Pode deixar. Pode ser, ó, método filha divina. Olha que bonito, filha divina. Eu não sei se faz sentido, mas É, acho que fica muito espiritual, né? Não é minha cara. então beleza. Tem que ser sua cara, mas eu acho que pensei aí e ficou. Não, sim, eu entendi, mas é que eu falo assim, eu acho que não combina comigo, não. Então beleza. Pensa em um nome que combine contigo, Não, tá? pode deixar, eu vou te falar. Vou colocar aqui os nomes que, que vierem aqui, aí eu escolho um. Pode deixar. Agora eu vou ter que correr contra o tempo, porque eu estava pensando já Vai me em fazer mandando aí lá bem. no Zap tudo que você pensar e eu vou te dando um norte, tá bom? Tá bom, Eu vou tá, te eu mandando. vou Agora as lives. colocando aqui, vou fazendo. Aliás, vamos pensar aqui na estratégia. Antes de você pensar em qualquer coisa, tem que pensar na estratégia. Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso vale para todo mundo que está assistindo a gravação, para todo mundo. Você tem que pensar e entender quais são as melhores estratégias para você trazer a galera para o Masterclass dentro do que você consegue fazer. Vai adiantar você fazer live de 30 minutos, 3 lives? Você vai trazer um número legal para essa Masterclass? Não sei, estou te perguntando. São coisas que eu tenho que te perguntar. Ou vai valer mais a pena você focar em fazer vários stories durante o dia e todos os stories você convidar essa galera para a Masterclass? Ou vale a Eu pena pensei fazer em os dois? fazer eu tinha pensado em fazer os dois, os stories. Aí eu já estava, antes, né? Ia fazer alguns stories, ia postar o conteúdo no feed, e ia chamar, nesse conteúdo do feed, ia chamar para as lives, que eu Uhum. pensei em fazer 3 apenas, só. Então, ou uma, eu fazer duas e uma collab, ou duas collab, ou uma, não, pensei em fazer com alguém, uma pelo menos, para trazer um pessoal que eu não conheço. Porque nem todo mundo que está no meu WhatsApp, que é o meu network, está no meu Facebook e está no meu Insta. Então, eu ia chamar o pessoal do meu WhatsApp e daí com as publicações vem o pessoal do Insta e do Face. Porque eu tenho pessoas diferentes, isso eu já percebi. Tenho a galera diferente em cada lugar. Então, beleza. Então, aí você vai fazer o quê, então? Faz isso. Tá? A live, se você vai fazer express, não precisa fazer 9 horas da noite. Pode fazer 2 horas da tarde, por exemplo. E deixar liberado para as mães ir assistindo, entendeu? E aí você pode, por exemplo, quando que vai ser sua masterclass? Então, eu tinha colocado agora essa semana, mas com tudo isso não vai dar. Então, eu estou pensando em deixar mais para frente, jogar uma semaninha para frente. Já pensado agora na semana no dia 10. Aí colocar no dia 17, porque daí eu consigo fazer as 3 seguidas, vamos supor. Na semana do dia Precisa fazer 14. seguida. Não foca nisso, não, que não é isso que vai dar resultado. Compensa você fazer Não? tipo uma sexta, uma na terça, uma na quinta, uma no Ah, é? Por quê? Porque você vai engajando, vai trazendo a galera. Fazer seguida, você não tem ainda habilidade para você conseguir manter a galera por todo esse tempo contigo.
Então, a live é muito mais para fazer um convite do que propriamente para dar conteúdo, você entendeu? Então, na live, o que Entendi. você vai ter que fazer? A live, você tem que pegar o conteúdo, no conteúdo... Só você, eu vou voltar um pouquinho a fita para você entender. Eu não sei o porquê que você está se baseando em fazer 3 lives, tá? Por que que você colocou na cabeça o número 3? Então, assim, não tem estratégia, né? Não tem um porquê. Então, o que que acontece? Tudo tem um porquê dentro do marketing digital. Tudo. Tudo tem um porquê. E quando a gente toma isso na nossa cabeça, fala, eu vou fazer isso aqui, e às vezes é algo que ninguém fez, e aí você está querendo fazer algo novo, quer dizer que vai dar errado? Não. Mas a chance de dar errado é muito alta, porque você é a primeira que está fazendo isso no mercado, vamos dizer assim. Ah, mas eu já vi o pessoal fazendo 3 lives antes de fazer um lançamento. Mas qual foi toda a estratégia? Você sabe toda a estratégia por detrás? O que que ela falou em cada live, o porquê do que ela tem falado. Então, muitas vezes a gente é aquela coxa de retalho que eu falei lá no começo. É muito importante você entender o porquê que está fazendo. Então, por exemplo, um lançamento é uma aula, são 4 aulas, ou são 7 aulas, ou talvez 8 aí. O lançamento normal que a galera faz é uma aula, 4 aulas, 7 ou 8, por exemplo. Você não vê, dificilmente você vai ver a galera fazendo 5, fazendo, de repente, se faz 5, ela abriu o carrinho no quarto, e o 5 é só para vender mais. Tudo tem um porquê nisso, porque uma aula é para você testar. Quando é 4 aulas é para você escalar. Quando é 7 aulas é para você escalar mais ainda. Você tem uma habilidade maior. E assim, por exemplo, hoje o Robert, hoje, aí eu vou ser sincero com você, hoje o Robert não tem habilidade para fazer um lançamento de 7 dias. Porque o Eu desgaste também não físico tenho. e emocional é muito grande. Desgaste físico, emocional, a habilidade de conduzir, a habilidade de manter a energia. Tem vários fatores aí que você precisa para você conseguir engajar a galera. E ainda mais quando você tem um público de 30, 50, 100, 200 pessoas aí, você não vai conseguir manter os 200 na live, você vai conseguir manter uns 10. Você vender um produto que você quer vender 10, 10 não vão comprar, o máximo vão comprar um, entendeu? Então, assim, é um desgaste muito Sim. grande que é uma habilidade que você precisa criar. Então, qual que é a máxima aí? É você focar em construir uma live bem feita, uma aula bem feita, com uma estrutura, problema, causa, efeito, solução, muito bem feita, que essa pessoa vai entrar contigo nessa jornada, vai receber o conteúdo, e se ela se sentir transformada, você vai poder vender o processo para ela. Então, eu faria só a masterclass nesse momento. Tá, beleza. A princípio é a Masterclass. Agora, o que que você pode fazer para trazer mais pessoas para a Masterclass? Aí é isso que é o objetivo agora. Como que você pode pôr mais pessoas nessa Masterclass? É você, através de posts, através de stories, através de lives. Mas a live não tem como objetivo dar conteúdo. O objetivo da live é aumentar o seu grupo no WhatsApp para as pessoas assistirem a Masterclass contigo. Então, a estratégia não é de criar live para 3 dias de live depois da Masterclass. Na Masterclass, a galera não vai ter ninguém. Hum. Por quê? Então, aí Porque é melhor eu fazer, então, desse jeito. Na sexta, na quinta, na terça, você abre uma live, tipo, no almoço, convida a galera, tipo, chama uma mãe de filhas, fala de um problema que ela tá passando, entendeu? Chama uma convidada, de repente chama sua filha para fazer a live contigo, entendeu? Algo mais Tá. descontraído. E galera, eu vou dar uma live tal dia, vou dar uma aula no Zoom, no Meet, exclusiva aí para quem é mãe de filha e está com dificuldade de cuidar das filhas nesse modelo atual, que é o método tradicional que não funciona mais. Eu vou ensinar vocês, vou falar para vocês qual é o novo modelo, e lá vocês vão poder aí ter a chance de mudar a forma como vocês vão cuidar de suas filhas, terem muito mais resultado. E aí é num convite, toda hora sempre num convite, você chamar a galera, pôr o link do grupo do WhatsApp e todo dia se comprometer a fazer pelo menos
uma sequência de 4 stories no final com o link do grupo. Então, você faz uma sequência de 4 stories, coloca uma legenda em cada stories e no quarto stories você coloca lá, ó, entre para o grupo. Se você é mãe e tem filha, entre para o grupo do WhatsApp. Entendeu? Então, assim, a estratégia agora é atração. Não é, tipo, conteúdo por si só. É sempre atração. Aí é outra estratégia. Porque aí você vai dar uma aula, uma super aula no Zoom, onde você vai dar um conteúdo que é transformacional para a pessoa vai sentir lá uma transformação, uma inspiração contigo para querer aprender mais de como cuidar das filhas. É isso que você tem que fazer. O seu foco nessa masterclass, aí já acabou a atração. Aí a masterclass, qual que é o foco da masterclass? É você inspirar as pessoas para elas quererem dar outro passo. E o outro passo é comprar o seu programa em grupo, é comprar o seu programa individual. Porque, poxa, eu já entendi que a forma que eu estou criando minha filha não vai dar o resultado que eu estou achando que vai ter. Então, eu preciso aprender esse troço desse novo método aí. Porque é esse negócio aí que vai mudar minha chave, vai fazer o... Tem mais... Entendeu? Entendi. Então já estava tudo. Vou fazer tudo de novo. Tá. Assim, não é que precisa fazer tudo de novo. Você só precisa Não, mas eu vou. usar a lógica do que você está fazendo. Pô, eu estou fazendo... Por que que eu estou Sim. fazendo isso? Não sei. Então, pergunta para o Robert. Quando bater a dúvida que você não sabe por que você está fazendo, me chama lá no Zap, manda lá no grupo que eu vou te ajudar. Pode mandar um áudio, manda Ah, um texto, tá bom? tá bom. Pode É, deixar. Eu é, é vou, sempre, é vou sempre seguir a linha, reestruturar. é sempre seguir a linha de que se eu estou fazendo algo que eu não sei o porquê, a chance de dar errado é muito certa, é muito alta. Principalmente quando eu estou novo no mercado, quando eu estou começando. Então, eu não sei o porquê que eu estou fazendo isso, então pode dar errado. Eu sei o porquê, Tá. porque disso, porque daquilo. Pô, beleza, já é uma chance menor de dar errado. E o que que às vezes é dar errado? Não é só não vender, é você, tipo, ter ninguém numa masterclass, é você, de repente, não trazer uma galera. E às vezes o dar certo é você tá lá, fazer uma masterclass, a galera gostar e não comprar também pode ser dar certo, porque aí a gente tem que entender o porquê que não deu certo. O porquê que não vendeu. Aí pode ser a estrutura, pode ser várias coisas, tá? Mas em resumo do resumo, para você entender, é assim, e aí toda a galera que tá vendo a gravação, é sempre a gente olhar com o olhar de assim, se eu não sei o porquê eu tô fazendo, pode dar, a chance de dar errado é maior. Porque o que não falta hoje no mercado é cara pensando em novas formas de trazer gente. Deixa esses caras testar, esses caras têm público, esses caras têm todo o negócio lá. A hora que eles testarem e der certo, você vai ver eles vendendo isso aí, você vai ver. Tá. É que, na verdade, isso daqui vai ser um teste, né? Que a primeira é sempre o teste, né? Isso aí. Se dá certo, legal. Se não der, não. Mas não é que vai dar certo ou vai dar errado. A primeira live, e live que eu faço até hoje que eu não vendo, cara, porque eu tenho um monte de coisa que eu vou acertando, vou melhorando. Mas o que eu não passo é desistir, isso eu não faço. Tá. Mas você acha que a live às 9 horas seria ruim? Eu pensei no sentido de mãe, né? Porque para mim, 2 horas da tarde o negócio é Pede punk, pra nesse galera sentido votar, assim. testa lá no Instagram, fala, ó, É isso que eu ia te falar. Eu posso colocar nos stories, por exemplo, tipo, fazer e falar, ao invés de eu fazer um formulário, eu também pensei em um formulário, mas eu acho que nos stories é melhor, né? E aí o pessoal você que. que é mãe de filha, você que tem filha aí, qual que é o horário que você consegue fazer alguma coisa para você? Aí você fala assim, eu consigo 2 horas da tarde, 5 horas da tarde ou 9 horas da noite. E deixa ela, aí Aham, a horário que ela fala, eu consigo 9 horas, 9 horas, 5 horas, duas horas. tá, legal. Tinha pensado em fazer ou um formulário nos stories, mas os stories eu acho que é melhor que vai mais.
A resposta é imediata, Se tiver uma nesse galera que sentido, né? interage, se tiver uma galera que interage, aí vai ser bacana. Se você não tiver muita interação, aí é legal você chamar umas mães lá e perguntar. Chama a mãe lá, Tá, diretão, fala, oi, tudo bem, não sei o quê. Qual hora que você consegue ter mais tranquilidade? Tal hora, tal hora, tal hora. Vou fazer uma live, queria saber aí, para ter uma ideia de como que eu vou ter mais gente lá. Ah, esse horário é melhor. Então, beleza. Ah, fica o link aqui do grupo para você entrar lá no coisa, para você receber o link para você ver a Masterclass. Entendeu? tá Faz bom. isso, tá bom? Legal. Tá bom. Beleza. Então, ó, o que que eu Obrigada. ia dar o conteúdo aqui hoje, mas a Lu nem entrou, a Lucimara não entrou hoje. Então, o que que eu vou fazer? Dentro de todo esse processo, então é sempre você olhar assim, minha estratégia, eu sei do porquê de tudo que eu estou fazendo. E na live, por exemplo, quando você abrir a live, você tem que abrir a live, mesmo que seja 30 minutos, você tem que dar o conteúdo, falando de um problema, ou começar com uma história. Por exemplo, minha filha, quando tinha tantos anos, aconteceu isso, isso. E aí você fala do problema, aí você fala da causa, você fala do efeito se você não tivesse deixado aquele problema persistir. Tipo, a minha filha estava com 4 anos e ela fazia muita birra. E aí ela difícil, que ela batia o pé, que não sei o que, tá. E esse problema para mim era difícil demais de resolver. Aí eu comecei a estudar, pesquisar, papapá. E aí percebi que isso aí é uma causa de que, no fundo, eu não estava dando a atenção que ela buscava antes dos momentos que aconteceu isso. Aí eu percebi que eu comecei a dar uma atenção específica para ela, que é uma atenção especial, que não é qualquer atenção, que isso eu vou ensinar para vocês lá na Masterclass. Já cria a âncora, tá vendo? Já cria a âncora não, já cria o comando lá para Masterclass, O desejo. o desejo. E aí acontecia que no final, se eu deixasse isso acontecer, quando ela tivesse 10 anos, isso só ia piorar. Porque cada ano ia potencializar mais ainda. E aí, ao invés de ser birra, ia se tornar briga, ia se tornar desavença, ia se tornar desapego, o amor ia diminuir, e eu não queria que isso acontecesse. Então, foi daí que eu fui criando essa metodologia ao longo da minha vida, e hoje, com base em tudo que eu já estudei, eu consegui empacotar essa metodologia e estou ensinando as mães com filhos aí a aplicar isso no dia a dia delas para que você consiga, mãe, além de ter o amor, além de ter o respeito, além de ter tudo aquilo que você busca de sua filha, você também conseguir ter mais tranquilidade, mais paciência, menos estresse dentro de casa, porque já não basta o estresse que você tem no seu trabalho, você não precisa ter o estresse dentro de casa. E aí você meio que balanceia os desejos, entendeu? Ter tudo da filha e ainda sem estresse. Olha só, é o sonho de qualquer mãe, né? Certo? E aí você vai contrabalanceando isso aí. E aí você fala, ó, se você quiser aprender isso em detalhes lá, eu vou te mostrar tudo isso lá na Masterclass que eu vou dar tal dia, tal dia, tal dia. Então entra lá no grupo do WhatsApp, que está lá na minha bio, e você vai poder receber, você vai receber o link da Masterclass, vai poder fazer perguntas, você vai ter uma interação maior do que aqui no Instagram, que a gente não tem essa possibilidade. Beleza? Galera, então é isso. Tá, tchau, tchau. Um abração para vocês. Um beijo. Não esquece de entrar no link, clicar lá no link da minha bio e entrar no grupo do WhatsApp. Acabou e pronto, acabou. Deixa salva lá, deixa pra galera assistir, beleza? Só faz o quê? Faz uma capinha simples, mesmo nos stories. Sabe fazer capinha nos stories? Sabe? Colocar uma capinha no. Você pode tirar uma Sim. foto sua, colocar um nome e salvar. Depois que terminou a live, Tá, a hora que terminar a live, você sobe essa foto como capa, assim, entendeu? Mas tem que fazer antes da live, que senão você não vai conseguir fazer, tá. Vou tá? colocar, tá bom. E aí é sempre nesse sentido, sempre nessa guia. Você viu que eu dei conteúdo? Tudo que eu falei rapidinho aqui, eu dei um conteúdo, que eu falei de um problema, falei de um negócio importante, falei de como que vai solucionar isso. Só que o como tá lá na Masterclass. O que vai Entendi. conectar, Lu, por incrível que pareça, o que vai conectar não é o conteúdo, é a história, é a sua vivência,
é a sua energia, é isso que vai gerar o engajamento. É isso que vai fazer ter venda ou não lá no final. E isso é uma coisa que pouca gente sabe, pouquíssima gente sabe. Porque a galera enche de gatilho, enche de coisas lá e põe para vender e vende, sei lá, e deixa vender. Muitos, às vezes, até conseguem, mas assim, aumentaria muito mais a venda se a pessoa focasse em se conectar com as pessoas. Então, pega histórias onde realmente Sim, seja um caso das eu pessoas estava também. vendo algumas coisas. A galera se conecta muito. Beleza? Conta aí para mim. Beleza, O que mais valeu. curtiu nesse encontro hoje aí? Ah, de tudo, né? Hoje foi tudo. Nossa, a gente tava indo por um caminho, mudamos, mas assim, foi para falar a verdade, foi uma coisa que eu nunca tinha pensado, em falar sobre meninas. Não tinha. Como eu falei antes, é uma coisa que a gente sempre conversa Clube da aqui, Luluzinha. Você normal. curte o nome? Clube da É, Luluzinha? Puta. Olha aí, você pode Clube da aprofundar o nome. Luluzinha tinha, né? Você é Lu, entendeu? Luciane, Clube da Luluzinha. É verdade. E é uma coisa que assim, eu não tinha pensado. É aquela história, né? A gente está dentro da ilha, né? Não fora dela. Quando você vai para fora é que você começa a perceber algumas coisas. E eu não tinha pensado nesse sentido. Faz parte da rotina, e eu acho que uma coisa que quando faz parte fica tão normal para você, que você Hum, não percebe que para as outras pessoas é tão difícil, né? Porque, como você falou, para mim é normal, é uma coisa, faz parte óbvio, né? da rotina aqui. É comum, e você olhando de fora, nem para todas, né? Elas têm dificuldades que para você tira de letra, que não é uma Sim. dificuldade, na verdade. Então, foi ótimo. Hoje foi, olha, das melhores. Quem não, Show. tem que deixar registrado. Quem não participou, perdeu, né? Pronto, faz assim, ó. Tira uma fotinho aí. Celular, tá com o celular na mão? Peraí que eu vou pegar aqui. Estava aqui perdido, peraí. Aí você vai e posta lá no Instagram e fala assim, o que você mais curtiu, o que mais te transformou nessa mentoria de hoje e me marca lá que eu vou repostar. Peraí, vamos ver aqui. Deixa eu ver se vai dar certinho, porque eu estou muito perto. Peraí. Acho que é melhor eu tirar um print, eu acho. Daí Depois depois eu tira. recorto. Tá, então tira aí um print. Pronto? Pode ser? Então vamos lá. Olá, hein? Agora deixa eu ver se deu certo. 1 minuto. Vamos lá. Pronto, tirei. Tá aqui já. Vou recortar e mandar e colocar. Show. Então marca lá Tá que depois eu bom? reposto, tá bom? Conta comigo aí, vai mandando todos os passo a Pode passo deixar, lá no marco sim. Zap, que eu vou te ajudar nisso aí, para se acelerar um quanto mais aí e fazer logo essa masterclass aí. E já pensou no produto aí que você vai vender? Preciso. Mas você já pensou no que você vai vender? Eu tinha Então, eu tinha pensado em vender o e-book, que é no valor, como a gente tinha falado, né? Que eu ia um valor baixinho. E no primeiro momento eu tinha pensado nas sessões, no processo. Não sei se vai Vai acompanhando os números. no E processo aí, individual. o que eu faria? Eu faria um workshop. No seu caso, eu venderia um workshop. Um workshop? É tipo um workshop por R$ 47, Tá, sabe? Algo barato para você começar a ter cliente. melhor, porque o individual é mais caro, né? Aí não. É, tipo assim, vende workshop.
Aí você monta o workshop, estrutura o workshop com algumas ferramentas de coach lá e dá essas ferramentas, faz... Eu vou te explico como você estruturar, tá? Mas, assim, vende Tá, o workshop por R$ 47, sei lá. Clube da Luluzinha, workshop Clube da Luluzinha. Pensa num nome aí, ou deixa o Clube da Luluzinha como um produto maior, assim, faça parte do Clube da Luluzinha. Depois a gente pensa no nome. Você pode ir até pensando no nome aí em tá relação a isso bom. que a gente vai conversando. Vou Mas pensando aqui. vender o workshop por 47, por R$ 57, alguma coisa nesse sentido, para você começar a ter uma vivência com o Tá, seu cliente, tá? tá bom, uma coisa mais Porque aí o que acessível que você também, pode né? fazer? Põe a data do workshop, por exemplo, abril. Eu quero pôr 10 pessoas, eu vendi duas, aí você vai ter até abril para você ir vendendo um a um esse workshop. Tá, Beleza? porque daí eu tenho um prazo para ir pegando. Ok, Aí, vou fazer isso. Pode deixar, a gente vai se falando. show de bola, então. Bom, Tá boa bom? noite então aí, Lu. Fica com Deus. Galerinha que assistiu a gravação, Obrigada. qualquer dúvida, manda no zap lá, vai ser um prazer. Grande abraço aí. Tchau, Tchau, boa tchau. noite. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau.